dando início a mais uma nova história. Antigos e Novos Caminhos, ditado pelo espírito de Giulia Roma, escrito por Humberto Fabri. Prefácio. São tantas as oportunidades que o Criador nos oferece que, por vezes atrelados a uma insegurança enorme e a um egoísmo feroz no sentido de possuir as pessoas, desprezamos desatentamente a sagrada oportunidade da existência. Porque, em relação à vida, esta segue inalterável em seu curso, trazendo-nos, à medida de nossa conscientização, as responsabilidades de nossos atos. Foi exatamente esse o meu caso. Pelos itens citados relacionados ao egoísmo, à insegurança e a uma ponta considerável de orgulho, foi que experimentei nos desdobramentos entre a dimensão terrena e a espiritual, dramas autoimpostos que me levaram à metodologia reeducativa, uma vez que procurei de todas as maneiras fugir de mim mesma e da plena realidade de ser um espírito em processo evolutivo, desprezando um tempo precioso, apesar de ser alertada incontáveis vezes a este respeito. Mas mesmo assim, vivenciando as questões do desprezo pela oportunidade terrena, o amor de Deus, que não nos abandona, jamais me faltou. Sempre pelas mãos abnegadas de irmãos e irmãs nossos vinculados, que se encontravam naquele período da história nos dois planos da existência. Sendo grata por tudo o que recebi do Senhor da vida, pelas mãos abençoadas desses tarefeiros e tarefeiras do bem, narro a minha história resumidamente, repassando para o estimado ouvinte um pouco da minha experiência, rogando ao Senhor que ela possa servir de esclarecimento para aqueles que assim desejarem ouvi-la. Fraternalmente, Giulia Roma. Capítulo 1. Encanto. A noite era fria, mas suportável para aquele início de inverno, em virtude de a neve ainda não ter chegado. Como era meu costume, antes de me recolher em definitivo, ficava durante uns 15 minutos na varanda do meu quarto, admirando a beleza do céu de Nosso Senhor e refletindo sobre a sua grandiosa criação. Foi exatamente naquela noite que, após eu cerrar os olhos por alguns instantes e elevar os meus pensamentos em gratidão ao Senhor, conforme as minhas convicções religiosas, seguindo, obviamente, as tradições familiares, abrindo-os novamente e o vi passando pela rua, iluminada que estava pelo clarão da lua cheia. Apesar de certa distância entre a minha sacada e a rua, pude vê-lo como se fosse um deus a desfilar, sem que necessitasse de um belo cavalo ou de uma carruagem. Algo de misterioso atraiu-me para aquela figura enigmática e maravilhosa, ao mesmo tempo, como se eu estivesse naquele instante viajando para outra localidade, transportada para um local distante e desconhecido, onde um amor sem igual houvera me sustentado. O tempo pareceu parar e os meus olhos somente contemplavam a sua imagem, dando-me a impressão de estar paralisada como o pássaro diante da serpente. Sem que eu percebesse, pedi a Deus e a todos os santos que aquele instante se eternizasse. Ele também teve a sua atenção despertada para mim e virou-se rápido em minha direção. Apesar da distância que nos separava, eu tive certeza de que os seus olhos brilharam quando me viram, porque ele estacionou a sua caminhada por um instante para contemplar-me. A despeito das exigências do recato exigido para a época, em pleno século XVII, perdendo o controle sobre o que eu fazia, sorri em sua direção, apesar de saber que,
Àquela distância eu jamais poderia identificá-lo. Entretanto, algo me dizia internamente que ele também sorria para mim, fechando uma conexão entre almas, com sentimentos que jamais eu partilhara até os meus 16 anos, mesmo depois de ter sido apresentada formalmente para o meu futuro marido. Pelos interesses das famílias envolvidas, onde esposa, filhos e filhas seguiam como literal propriedade do assim chamado chefe da família. Naquele momento sublime, pouco me importou o que ele mesmo poderia pensar a meu respeito, porque se um milagre pudesse acontecer, eu desejei possuir asas e voar diretamente em direção aos seus braços, e depois de beijá-lo demoradamente, levá-lo em definitivo para os céus. Percebi que a divindade poderia estar se mostrando por inteira naqueles momentos tão especiais, até porque, quanto aos cultos de que participara desde que me recordava dos meus anos iniciais de vida, todos eles sempre haviam sido enfadonhos e regados de palavras e orações repetidas, sem que nada daquilo tocasse uma fibra do meu coração. Entretanto, não demorou para sua imagem desaparecer, apesar de, no meu âmago, eu rogar para que aquela cena durasse pela eternidade. Ele fez um pequeno aceno com a sua destra e desapareceu na escuridão da noite. Não pude responder ao seu aceno, pois a educação férrea que eu recebera não permitia a mim, como mulher, certas liberdades, fosse com quem fosse. Contudo, notei, sem que tivesse qualquer comando sobre o que ocorria, uma lágrima de saudade rolando pelo meu rosto. Capítulo 2. Imagens conflitantes. Recolhi-me ao interior dos meus aposentos, e depois de ser auxiliada pelas serviçais para vestir-me e acomodar-me em meu leito, aliás, exigências dispensáveis para mim, mas de um valor imenso para minha mãe, que fazia questão de uma grande criadagem, procurei fazer as minhas orações. No entanto, meus pensamentos divagavam entre as palavras ditas mentalmente à divindade e as imagens daquele rapaz. Ou seria, talvez, um verdadeiro Deus do Olimpo que passara à frente da minha sacada. Por mais que eu tentasse manter-me concentrada nas minhas preces, era simplesmente impossível, como foi também impossível conciliar o sono praticamente a noite toda. Desfilavam à minha frente imagens de um local mais primitivo, como um vilarejo, que atribuí estar localizado no século XII, no máximo onde eu, vestida como uma camponesa, vivia em uma casinha simples com 2 crianças, provavelmente sendo elas minhas filhas, e recebia o meu esposo tão jovem quanto eu. A paixão entre nós se mostrava de tal grandiosidade que o meu coração parecia saltar do peito, tamanha alegria em vê-lo retornando de suas atividades no campo. É claro que eu atribuía aquelas cenas ao fruto de minha imaginação, um conto que criara para mim mesma, ou a representação de uma ópera com final feliz. Porém, por mais que eu me esforçasse em aceitar que tudo não passava da minha fértil imaginação, aquelas criações mentais de caráter primitivo geravam uma ligação direta com aquele jovem que fora visto por mim não mais do que 1 ou 2 minutos, se tanto. Questionava-me seguidamente que estranho poder teria aquela criatura. Seria aquele rapaz um feiticeiro ou um bruxo qualquer? Uma alma transviada penando pelas ruas sem encontrar o endereço do purgatório? Rapidamente eu procurava impedir a continuidade desses pensamentos e voltava com força ao meu romantismo, fazendo-me crer que talvez ele pudesse ser um anjo
que visitava as pessoas próximo ao horário em que elas estivessem prontas para se recolher ao leito, e desde que estivessem orando, agradecendo a vida ao Criador. Bem, as horas passaram, e logo as criadas entravam em meu quarto acompanhadas pela minha ama, agora uma dama de companhia, para cumprir com as suas obrigações, a iniciar com o meu despertar de um sono que talvez não houvesse alcançado 1 hora até aquele momento. Após auxiliar-me com as vestimentas, me acompanhar até o salão principal das refeições, onde os meus pais me esperavam já sentados para o de jejum. Em uma mesa de proporções gigantesca, que servia mais para nos separar do que para trazer o calor humano tão necessário, pelo menos para mim. Sendo eu a jovem que aguardava o consórcio com o filho mais novo de um rico senhor, indicado logicamente pelos interesses do meu pai, uma vez que o meu irmão já se encontrava devidamente casado em relação semelhante, tinha que me manter à disposição dele, como se fosse um enfeite ou troféu a ser colocado ao seu lado esquerdo na posição de obediência absoluta, conforme os requisitos da época. Minha mãe à direita de seu senhor, um tanto mais carinhosa, todavia procurando manter-se cuidadosa para não criar situações que incomodasse o efetivo proprietário de nossas vidas. Questionou-me com excessiva formalidade. Minha querida filha, vejo que estás um tanto abatida nesta manhã. A noite não lhe foi agradável? Olhei-a com o máximo respeito, sendo observada por meu pai, e procurando medir as palavras, respondi: Não tenho queixas, minha mãe. Apenas não consegui conciliar o sono pelo período normal. Entretanto, recorri às minhas regulares orações, as quais me fizeram imenso bem, compensando de longe a falta de repouso. Discretamente dirigi o meu olhar para o meu pai, que parecia aprovar o meu cuidado com as palavras e a atitude que eu tomara durante a noite, mal sabendo ele que eu vivera em um inadmissível conflito, pois a imagem do meu futuro marido, cujo noivado já fora anunciado, mostrava-se a mim de completo e total desinteresse, perdendo para os meus sonhos de moça, após aquela visão paradisíaca que eu tivera na noite passada. O assunto não se prolongou, porque, via de regra, tomávamos o de jejum em um silêncio sepulcral, sendo esta oportunidade de grande valia para mim, que desejava retornar aos meus aposentos por mais algum tempo e continuar dando asas à minha imaginação. Para isso, utilizaria de uma desculpa mais do que cabível, faltando aos meus trabalhos de bordados pelo estado abatido que eu apresentava, dando então continuidade à minha proposta, que por alguma razão desconhecida parecia ter me transferido no tempo, onde toda a riqueza que me era oferecida nesta vida perdia completamente o sentido. Uma força gigantesca que eu não conseguia dominar dava-me a impressão de levar-me de volta para aquela vila de camponeses, onde a felicidade parecia ter feito morada. Quando recolhida aos meus aposentos novamente, horas se passaram diante de uma situação supliciosa, vivenciando uma realidade que parecia não fazer mais sentido para mim. Aquela espécie de sonho desperto, onde as imagens se chocavam com intensidade, entre o camponês forte e amado loucamente por mim e aquele jovem que eu vira a certa distância. Comecei a questionar-me seguidamente. O que poderia ser tudo aquilo? Seria fruto da minha imaginação? Uma enfermidade silenciosa que se apoderara de mim? Alguma bruxaria ou ação mesmo do demônio, tirando-me aos poucos a minha tranquilidade? Capítulo 3. Paixão avassaladora. Como eu não encontrasse uma resposta conveniente,
para as ocorrências ou algo que me retirasse daquela posição aflitiva em que gradativamente a intensidade de meus projetos nessa existência, que mal começara ia perdendo completamente o sentido, passei a apavorar-me, principalmente quando as imagens apaixonadas daquele camponês teimavam em fixar-se na minha mente, em caráter repetitivo. Diante daqueles episódios oníricos, imaginativos ou reais, eu já não sabia separá-los ao certo. Não me dei conta de que a minha ama e uma de nossas criadas entraram nos meus aposentos buscando-me para o almoço. Foi minha ama que se surpreendeu quando me encontrou estirada em minha cama, completamente absorta em meus pensamentos. Preocupada com o que presenciava, em virtude da minha palidez, perguntou: minha criança, o que está acontecendo? Te vejo com a tez embranquiçada. Estás doente? Sente-se bem? Confesso que o som da sua voz se fez distante, como se eu não me encontrasse naquele ambiente, dando-me a impressão de que alguém falava comigo de uma região longínqua, porque as palavras soavam em tom muito baixo. Eu a via, contudo, para mim, era como se um vidro espesso nos separasse, colocando a realidade em segundo plano, exatamente como se eu me encontrasse assistindo a uma peça teatral ou a uma ópera. Por mais absurda que a situação se apresentasse, a grande verdade era que eu não tinha interesse em voltar daquele tipo diferente de sonho ou de minhas criações mentais, por ser a minha imaginação, se fosse mesmo ela a operar daquela forma. Um acontecimento que se tornava simplesmente cativante, o que me deixava próximo da obsessão por aquele recanto de paixão avassaladora. Minha ama, preocupadíssima, solicitou que fosse providenciada com urgência uma bacia com água fresca, um tônico qualquer e a presença da minha mãe. A pobre criada saiu como um relâmpago, crendo tratar-se de algo muito grave, como observei pela atitude incomum de minha cuidadora, desde o meu nascimento. Ela, nobre senhora, tinha-me como uma filha e acompanhara de perto todo o meu desenvolvimento, com um desvelo que parecia suplantar o da minha genitora, que a cada dia mais se atarefava com as suas questões sociais junto ao meu pai e amigas do que efetivamente comigo. Era normal, então, para minha ama a sua preocupação, vendo-me daquela maneira. Tão logo chegou a jovem criada com os itens solicitados, ela utilizou de uma toalha ensopada na água fria, um tanto gelada por conta da estação do ano, que ao contato com o meu rosto retirou-me de súbito daquele contexto, produzindo algo como se eu saísse de um instante onde houvera perdido a consciência. O choque que eu senti foi tamanho que a primeira reação foram as lágrimas que se apresentaram em abundância em meus olhos, como se alguém houvesse ultrajado os momentos mais felizes da minha vida, mesmo daquela que, segundo as minhas crenças, poderiam ser fruto da minha imaginação. Logo a minha mãe entrava no quarto e, vendo o que se passava, solicitou que o médico de nossa família fosse chamado em caráter emergencial, o que me causou uma preocupação imensa, pois o que se conhecia de medicina e facultativos à época era de um primitivismo tão atroz que a figura mais causava pânico do que efetivamente confiança, principalmente pelos métodos utilizados. A minha ama, que em alguns instantes dividira essa opinião comigo, deu-me para beber um tônico que tínhamos em casa, feito à base de ervas, que de alguma forma lentamente tranquilizou-me, transmitindo não somente para ela, como também aos demais, um certo alívio, até que o facultativo chegasse. Sendo relativamente informada a respeito de seus métodos rudimentares, procurei esforçar-me para não ser vítima deles,
ou mesmo de alguma observação mais contundente do meu pai, que, via de regra, considerava as naturais inquietações femininas ou alguma enfermidade em nós como exageros chantagistas, que poderiam vir tanto de minha mãe como de mim mesma. Habituado que era na educação férrea que recebera, dava para mim, sua filha, praticamente o mesmo nível de tratamento de meu irmão, usando de uma frieza exagerada e por vezes uma grosseria que fazia minha mãe intervir com os devidos receios perante o nosso proprietário. Bem, quando o facultativo chegou, eu já me sentia muito melhor, e após os exames iniciais, dentro do que podia se chamar de exame, deu o caso por encerrado, considerando o quadro apenas uma indisposição passageira, algo comum nas meninas moças, principalmente quando essas estavam próximas de realizarem os seus noivados ou as bodas. Desta forma, transmitiu tranquilidade para minha mãe e demais membros da criadagem. Contudo, o que eu mais queria era livrar-me de todos e retornar aos meus momentos apaixonantes criados pela minha imaginação, ou sonho desperto, que eu passara a vivenciar desde a visão paradisíaca daquela figura inesquecível. Capítulo 4. Guilherme. Minha mãe, vendo-me um pouco mais curada, sugeriu-me um passeio de charrete, crendo que tomar um pouco de ar fresco me faria bem, em virtude da temperatura ter se elevado um pouco mais com o sol, que brilhava radiante em um dia de céu sem nuvens e de um belíssimo azul. Eu não estava nem um pouco disposta para a pequena jornada, mas para tirar a atenção de todos sobre mim, que fatalmente se estenderia também ao meu genitor, que pelo seu estilo logo viria com seus sermões enfadonhos, preconceituosos com o sexo feminino e intermináveis, achei por bem ceder, tendo ao meu lado a companhia da ama, por recomendação da minha mãe. Após ser devidamente preparada com a vestimenta, enquanto solicitavam que um dos nossos portentosos animais fossem atrelados à minha charrete, fui em direção à porta de saída dos fundos do nosso palacete. Apesar de não me achar motivada, de fato era impossível negar que, tão logo alcancei a área externa, o vento ainda frio, mas saudável, fez-me sentir melhor. Seguida pela minha ama, fui em direção à charrete, e quando me encontrava mais próxima do veículo, fui surpreendida por um rapaz com os trajes de cocheiro que respeitosamente estendeu a sua destra para auxiliar-me a subir no pequeno degrau. Em segundos perdi o meu equilíbrio diante daquela figura. E somente não fui diretamente ao solo porque tanto ele como a minha ama me ampararam. Eu não tinha dúvida alguma de que aquele rapaz era o mesmo que eu pudera ver pela varanda do meu quarto a razoável distância, e que revolucionara completamente o meu íntimo desde aquele instante, fazendo com que os meus sentimentos literalmente explodissem. Eu não podia acreditar no que ocorria naquele momento, pois não saberia dizer se eu estava novamente sonhando ou realmente algum tipo de enfermidade desconhecida acabara por se instalar, impondo-me a condições delirantes de uma febre. Imediatamente, a minha cuidadora quis me levar para o interior do nosso palacete, mas fazendo um esforço enorme, eu ordenei: não, sinto-me melhor e não quero ser motivo de preocupação para todos. Vamos, auxilie-me a embarcar. O rapaz à minha frente, cuja postura elegante mais se parecia a um guerreiro nórdico ou de um deus do Olimpo, estendeu-me a sua mão e, apesar de eu estar fazendo uso de luvas, senti que, ao ser tocada, uma sensação intensa, como se fosse tomada por uma força descomunal, invadiu-me por inteira.
O que eu queria exatamente naquele instante era lançar-me em seus braços. Contudo, o desespero do ato poderia não apenas me comprometer, pois eu correria o risco de ser taxada como uma pessoa que estava perdendo o juízo em um momento de uma loucura que se avizinhava, como também comprometê-lo, pois a ignorância da época terminaria por vê-lo como um sujeito atrevido e não o contrário. Depois que eu me acomodei, pedi que ele nos conduzisse até um parque da cidade, o que ele atendeu gentilmente. A minha ama, preocupadíssima com o que havia praticamente acabado de ocorrer, virando-se para mim, questionou: Querida Julia, pensas, minha criança, ser prudente esse passeio depois do ocorrido? Olhei-a com carinho, porém com firmeza, ao responder: Sim, sinto-me melhor. Como de uso completamente inabitual, voltei-me na direção do cocheiro, por ser a charrete coberta, porém aberta na parte da frente, dando-se fácil a comunicação, e perguntei: Senhor, como se chama? Creio que, a princípio, ele não registrou que poderia ser questionado pela sua passageira, filha do seu senhor. Sendo assim, tive que repetir a pergunta, no que ele se virou rapidamente e, olhando-me diretamente em meus olhos, respondeu: Senhora, chamo-me Guilherme. Guilherme, o que aconteceu com meu cocheiro habitual, o senhor Antônio? Percebi que tanto ele como a minha ama estavam espantados com aquela atitude raríssima de uma jovem do patriciado dirigindo-se a um empregado daquela maneira despreocupada, principalmente quando não se tratava dos afazeres normais de suas profissões. Ele, a princípio, gaguejou um pouco, tornando-se engraçado, o que fez com que o meu carinho crescesse por sua certa timidez ou receio daquilo que ocorria. Desta vez, não olhando diretamente para mim, disse: Inicialmente, senhora, permita que eu responda, não virando o meu rosto em sua direção, pois necessito guiar o belo animal com precisão. Depois daquela resposta, eu o surpreendi também a minha ama com o meu comando. Pois então pare o veículo e vire-se para responder. A cuidadora parecia perder a consciência diante do que ocorria, pois, olhando-me já muito preocupada, tocou em meu braço como a sinalizar o inconveniente da minha atitude. Com um sinal apenas, informei que ela não se preocupasse e esperei que o animal obedecesse ao comando do cocheiro. Tão logo ele o fez, aquela figura banhada pelo sol, que parecia brilhar tão intensamente quanto o astro-rei, virou-se em minha direção e falou: Senhora, soube que ele solicitou ao meu senhor, seu nobre genitor, o retiro necessário em função da idade, comprometer-lhe o serviço. Fui recentemente contratado e designado para servi-la, o que espero fazer com a máxima competência e responsabilidade, senhora. Julia, meu nome é Julia. Sim, senhora Julia. Apenas Julia para você, Guilherme. Enquanto ele sorria um tanto embaraçado, a minha ama estava a ponto de ter um ataque, pois entrou subitamente em nossa conversa, interrompendo-a, determinada para ordenar: Creio que a minha senhora não se sente bem e peço que retornemos à casa imediatamente. Contrariada pela sua intromissão, dei uma contra-ordem. Absolutamente. Guilherme, por favor, continue em direção ao local indicado. A pobre senhora ia novamente protestar quando eu, olhando-a firmemente, com uma atitude que não era comum em mim em relação aos funcionários, que dizer então em relação a ela, pelo respeito que eu lhe devotava, disse: Milena, eu estou bem e vamos prosseguir conforme a minha vontade. Ela baixou os olhos. Certamente eu havia ferido a sua sensibilidade, porém seria impossível partilhar com ela o desejo que eu tinha de estar próximo daquela criatura, que me fascinava, dando-me a impressão de que, se eu saísse da sua presença,
Seria como se eu cortasse grande parte do meu coração. Capítulo 5. Estranho comportamento. A Milena estava preocupadíssima com a minha atitude, e essa preocupação aumentaria muito com o que ocorreria logo em seguida, pois ao chegarmos ao pequeno parque, onde esculturas belíssimas o ornamentavam, pedi para descer da charrete, porque pretendia caminhar um pouco. O Guilherme, solícito, posicionou-se a auxiliar-nos a desembarcar. Como fui a primeira, o desejo que me invadiu novamente o íntimo foi de saltar em seus braços. Somente não o fiz porque a minha atitude se transformaria em um verdadeiro escândalo, mas verdadeiramente vontade não me faltou. Tão logo desembarcamos, ele se posicionara ao lado do veículo quando, para espanto da minha ama, eu disse: "Prefiro que você nos acompanhe em nossa pequena caminhada." A pobre senhora ficou pálida, como se transformasse em um cadáver. Pela surpresa da minha atitude, Guilherme respondeu: "Senhora, não creio que seja prudente, pois necessito ficar tomando conta do veículo." Apesar da Milena tentar interferir, fiz novamente um gesto pedindo que tal não acontecesse e falei: "Não nos afastaremos muito desse local, de modo que podemos manter tanto o veículo como o animal sob nossas vistas. Ademais, preferia que você me tratasse pelo meu nome." Ele, ainda sob o impacto da surpresa, respondeu: "Sim, senhora Julia." A minha ama, naquele instante, quis simular que não se sentia bem, tentando de alguma forma encerrar aquele episódio, o que nos faria retornar imediatamente à minha casa, quando eu me virei em sua direção, já demonstrando uma certa irritabilidade diante da sua conduta, que classifiquei como ridícula, e ordenei: "Caso você queira, Milena, pode ficar nos aguardando, descansando na charrete." Ela procurou se recompor e informou com uma atitude formal, coisa que era completamente incomum: "Minha senhora, creio ter sentido apenas uma indisposição passageira, em virtude do movimento do veículo. Terei prazer em acompanhá-la." Imediatamente ela procurou se colocar entre a minha pessoa e o cocheiro, posição não permitida por mim, pois cheguei a pegar nos braços fortes daquela criatura encantadora, para o horror da bondosa senhora. Honestamente, não sei o que se passava comigo, pois sentia-me ligada fortemente ao Guilherme, como se eu já tivesse convivido com ele durante um longo tempo, sendo a sua atitude de um verdadeiro provedor e protetor da minha vida. A situação que se desenrolava era sem dúvida deveras embaraçosa para ele, que certamente temia o que poderia advir com ligação ao meu comportamento, pois a palavra da minha ama em relação a um simples cocheiro significaria uma provável e severa punição. Desta forma, ele tentava manter uma distância segura. Entretanto, era eu que me aproximava dele, como um inseto que procura o clarão da luz da vela, apesar do risco de ser fulminado por ela. Para mim, de fato, pouco me importava o que ocorria ou o que pensassem, pois encontrava-me inebriada e novamente por alguns instantes vi-me em outro tempo caminhando com aquele ser apaixonante, segurando-lhe no braço forte e bronzeado pelo sol, em um campo próximo a uma humilde casinha que eu sabia nos pertencer. Saí daquele sonho indescritível por mais uma interferência da minha ama, que informou já se fazer tarde e que seria de bom alvitre não causarmos preocupações desnecessárias aos meus pais. Intimamente não aprovei a sua atitude, mas eu não poderia comprometer o Guilherme com o meu descontrole. Sendo assim, achei prudente acolher o seu aviso. Retornamos até o veículo e assim que embarcamos, virei-me em direção à minha ama e, olhando-a firmemente em seus olhos,
Com uma atitude com a qual eu mesma me surpreendi, ordenei: Milena, nenhuma palavra a respeito das ocorrências. Entendeu bem? Ela devolveu-me um olhar assombrado por estranhar as significativas alterações em mim e respondeu formalmente: Sim, senhora. Não direi uma palavra sequer. Capítulo 6. Desconfiança. Ao chegarmos em casa, uma estranha agonia me invadiu, pois era mandatório que eu me afastasse do Guilherme, não apenas pela circunstância em si, mas tornava-se imprescindível protegê-lo de qualquer tipo de acusação, principalmente por conta da estrutura social da época, onde um empregado naquele tipo de ofício possuía pouquíssimo valor e praticamente nenhum respeito pelo que executava. No intuito de salvaguardar minha honra, poderiam acusá-lo de imediato e, sob qualquer pretexto, caso soubesse das minhas intimidades para com ele, apesar de serem todas elas, se é que elas poderiam ser classificadas como intimidades, tomadas pela minha livre iniciativa. Afastei-me e resolvi me recolher aos meus aposentos, alegando a necessidade de um descanso. Em paralelo, a ausência daquele ser incomparável tirava meu apetite como um todo. Era como se uma chama intensa me consumisse pelo meu interior, diante de imagens que surgiam em caráter obsessivo, mesclando duas realidades, aquela em que eu me encontrava e a posição camponesa de outros tempos. Eu não mais me atentava para coisa alguma, e apesar do compromisso entre as famílias ao meu respeito, passei a considerar alguma estratégia para que tal acordo não se realizasse, nem que tivesse que fugir com o Guilherme. Ao mesmo tempo em que esses pensamentos eivados de aventura me tomavam por inteira, de súbito surgiu o desespero por não ser absolutamente aceita, pois na posição dele eu poderia não ser correspondida em meus sentimentos, sofrendo então pela sua indiferença. Eu não havia percebido nele, durante o curto período em que estivemos juntos, reações diferentes daquelas que não fosse de profunda preocupação. Logicamente, havia uma distância entre nós, mas apenas diante da convenção social da época, posto que, para o que movia o meu coração, pouco me importava qual era de fato a classe a qual ele pertencia ou a sua condição financeira. Na realidade, eu queria mesmo era sonhar e manter-me firme nessa posição sem ter que aceitar controle de quem quer que fosse a respeito dos meus sentimentos. Eu sairia obrigatoriamente dos meus devaneios para atender ao jantar com os meus pais, pois já faltara ao almoço depois da programação daquele episódio com a minha mãe. As criadas e o facultativo. Apesar de não sentir qualquer necessidade do alimento, as criadas, junto com a minha ama, me prepararam convenientemente para aquele evento rotineiro, para que eu comparecesse à mesa que eu apelidara de Esberger. Não apenas pelo tamanho, mas principalmente pela frieza das relações que se estabeleciam durante o de jejum, almoço e jantar com os meus pais. Quando cheguei à sala de jantar, cumprimentei-os formalmente como mandavam os bons costumes, principalmente o meu genitor, do qual tinha que tomar-lhe a destra para beijá-la em um ritual ultrapassado e ridículo. Ele perguntou-me secamente como eu estava me sentindo, muito mais por protocolo do que por interesse real. Depois da minha resposta, seguiu com a sua atenção voltada ao que estava sendo servido à mesa e à qualidade do vinho. Como eu estava habituada àqueles momentos gélidos, não percebi qualquer alteração por parte dele. Entretanto, minha mãe me olhava de maneira mais acentuada, diferentemente do que era habitual, como se um ar de desconfiança passasse pelo seu semblante. Claro que atribuí essa postura por parte da minha genitora
a sua preocupação em relação ao meu estado de saúde, pois o seu bibelô não poderia sofrer dano algum, até porque eu representava mais dinheiro, poder e influência com o meu casamento, já delineado com outra das famílias poderosas da nossa sociedade. Ela, então, ainda com os olhares atentos a mim, quebrando o protocolo do silêncio que fazia em geral, questionou-me: Minha filha, como foi o seu passeio? Reconfortante? Antes de respondê-la, olhei em direção ao meu pai para verificar se o mesmo estava confortável em ouvir as minhas explanações. Somente respondi depois que recebi um sinal do seu olhar. Sim, senhora, minha mãe, deveras agradável. E caso a senhora esteja de acordo, eu gostaria de repeti-lo amanhã. Ela mostrou-se impassível e disse apenas: Precisamos antes verificar o horário dos teus trabalhos manuais, aula de canto e demais afazeres do teu dia. Discutiremos depois as questões relacionadas ao lazer. Aquelas palavras me desgostaram enormemente. Contudo, eu não poderia me colocar de forma contrária às suas recomendações. Procurando mostrar-me tranquila, concordei. Com certeza, senhora minha mãe. Dei graças a Deus quando o jantar terminou e pude solicitar a permissão para me retirar, indo diretamente ao meu quarto para novamente retornar aos meus momentos de suprema felicidade com o Guilherme, mesmo que fossem fruto único da minha imaginação. Capítulo 7. Mau agouro. Eu não poderia precisar a quantidade de horas que fiquei vivenciando, através da minha imaginação, uma vida em comum regada a muita paixão, emoção e aventuras com o Guilherme. Devia ser muito tarde quando adormeci pesadamente, crendo que os meus sonhos trariam muito mais momentos de puro prazer e encantamento ao lado dele. No entanto, algo de peculiar ocorreu, porque despertei quando o sol nascia em sobressalto. Realmente sonhara com o Guilherme, mas ao contrário de todo o encanto esperado, uma cena final trouxe-me imagens estranhas e apavorantes, pois pude ver-me sendo envolvida em uma atmosfera de profundas trevas, onde por mais que eu implorasse o oposto, a imagem daquele ser apaixonante se distanciava, aumentando o meu completo desespero, sem que eu pudesse fazer coisa alguma a respeito, sentindo-me completamente só, sob acusações as mais variadas de suicida. As lágrimas me assaltaram vorazmente, porque a sensação de isolamento que eu sentia estava tão presente e real que por instante eu tive a impressão de que aquele sonho era a materialização de uma ocorrência, como se eu estivesse prevendo a minha separação definitiva do Guilherme. Subitamente a porta do meu quarto foi aberta e eu tive que enxugar e disfarçar as minhas lágrimas, pois estranhamente a primeira pessoa a adentrar os meus aposentos, acompanhada das serviçais, foi a minha mãe, e não a Milena, minha ama, como habitualmente fazia. O fato inusitado certamente transmitiu um certo grau de preocupação a mim, principalmente considerando a ausência da querida dama. Olhei com cuidado ao redor, depois de saudar a minha genitora, e perguntei: Senhora minha mãe, não vejo a Milena em tua companhia. Ela olhou-me de maneira severa e sem maiores explicações informou e em seguida ordenou: Ela encontra-se indisposta. Vista-se e vamos ao de jejum, porque o nosso Senhor estará à mesa em poucos minutos. Atendi rapidamente ao seu comando, até mesmo para não causar algum problema em relação a uma situação tão fútil quanto aquela, mas estranhava a súbita indisposição da minha ama. Depois de devidamente aparamentada, acompanhei a minha mãe em silêncio, fiz os cumprimentos necessários ao meu pai e o nosso de jejum se deu de forma habitual, sem grandes novidades. Ao término, depois das despedidas do nosso senhor, mandante e proprietário, eu informei que caminharia em nossa propriedade por alguns minutos,
aproveitando a brisa fresca do início da manhã. Essa era, na verdade, desculpa para me dirigir até os estábulos ou próximo deles, a fim de ver a figura dos meus sonhos, que provavelmente estaria cuidando dos animais, em virtude do meu pai ter sempre o interesse de utilizar o seu próprio cavalo para as inspeções rotineiras. Quando comuniquei à minha senhora minhas intenções, fui terminantemente proibida de me afastar do interior da residência, com a alegação da minha falta aos trabalhos dos bordados do dia anterior, de forma que eu teria de dar conta do trabalho dos 2 dias. Achei aquilo um ultraje, pois aqueles episódios caseiros não eram mais do que um passatempo ridículo, sem uma função específica, visto que eu jamais utilizaria ou produziria bordado para mim ou para algum membro da minha família. Ela rispidamente deu a sua palavra final, deixando-me enfurecida. Quando procurei protestar, ela levantou a sua mão fazendo menção de querer me esbofetear. De repente, meu mundo de sonhos e encantos parecia estar desmoronando aos meus pés, e eu sequer sabia o motivo. Recordei o meu sonho e perguntei mentalmente a mim mesma se aquelas imagens finais no instante do meu despertar não eram de fato um mau agouro. Capítulo 8. Irreconhecível. Com a falta de atenção naquela aula estúpida de bordados, verdadeiro passatempo para pessoas desocupadas, categoria na qual eu me incluía, tive por diversas vezes que desfazer o trabalho iniciado por cometer erros básicos nos pontos. Em determinado instante, detestando aquela obrigação, cheguei a lançar para longe cesto, agulhas e linhas, porque o meu interesse central era rever o Guilherme. A orientadora dos trabalhos manuais repreendeu a minha atitude. Contudo, eu, sendo a sua senhora naquele instante, coloquei-a em seu devido lugar de serva, pura e simplesmente. A minha atitude causou-lhe espanto, e posso afirmar que para mim também, pois eu sempre fora muito polida na relação com os nossos serviçais, incluindo as pessoas que eram os nossos fornecedores. Eu não sabia de fato o que estava ocorrendo, porque irreconhecidamente os meus pensamentos estavam voltados unicamente e exclusivamente para o Guilherme. Aquela estúpida obrigação gerava em mim uma revolta, como se eu me encontrasse prisioneira, principalmente depois daquele sonho horroroso que literalmente me afastava do ser amado, sem que eu pudesse agir em sentido contrário. Foi de fato um martírio passar a manhã toda até o horário do almoço naquele ambiente que me isolava da vida, que parecia me esperar ao lado de fora da residência, até que a minha mãe surgiu na porta comunicando que o Nosso Senhor já havia retornado de suas atividades matinais. Acompanhei-a sem dizer uma palavra sequer, odiando a sua atitude que considerei como carrasca. Ao cumprimentar o meu genitor, usei de formalidade excessiva, causando-lhe uma certa surpresa, mas, com a sua natural indiferença, pelo preconceito voltado à mulher, considerado um ser de segundo plano, ele deu de ombros e se ocupou com o que era servido e com a qualidade do vinho, que, aliás, era produzido em uma de nossas propriedades. Durante o almoço, apenas perguntei à minha mãe a respeito da saúde de Milena, e a informação que recebi a respeito foi a que ela se sentia melhor. Na continuidade, surpreendi-me com uma de suas ordens, pois, virando-se para mim em tom enérgico, disse: "Pela consideração que temos por aquela que foi sua ama, e hoje trata-se de uma senhora que lhe faz companhia e zela pelos seus interesses, peço que durante a parte da tarde tu lhe faças companhia." Procurei informá-la de que tinha outros planos quando ela, olhando-me fixamente, falou rudemente: "Primeiro pedi para fazeres companhia,
mas diante de tua objeção, ordeno-te. Meu pai olhou-me também de forma severa, endossando as palavras de minha mãe, sendo impossível colocar-me contrariamente ao que estava ocorrendo, somente podendo interiormente odiar aqueles 2 mandantes que eu acreditava estarem solapando os momentos mais felizes que eu conhecera em minha curta existência. Encerrando o almoço, minha mãe fez questão de acompanhar-me até os aposentos da Milena, onde a encontramos reclinada sobre uma poltrona, e ela, ao ver-me, surpreendeu-se estranhamente. Saudou-nos com a polidez devida, e quando recebeu em seguida algumas palavras da minha genitora a respeito da minha companhia, mostrou-se um tanto pálida, denunciando claramente que algo se escondia entre as 2 mulheres. A minha mãe mal havia saído quando me voltei para Milena e com um olhar fulminante disse-lhe: exijo que me digas a verdade sobre o que está ocorrendo, porque sendo eu a futura e única herdeira de tudo, prometo-lhe que serás poupada de uma punição severa. Ela, olhando-me apavorada, respondeu: não posso esconder a verdade, pois apenas fiz o trabalho que me compete, zelando pela tua reputação, até porque estás comprometida com um nobre cavalheiro. Como? Que me dizes? O que fizestes, criatura infernal? Pelas minhas palavras eivadas de ódio, devo ter causado tamanho horror em sua alma simples e bondosa que ela se lançou de joelhos e rogou: tenha misericórdia de mim, que sou apenas uma serva, mas tive que comunicar à senhora tua mãe a respeito do ocorrido no parque, porque eu não permiti que ela encerrasse a frase, pois irreconhecidamente saltei sobre o seu pescoço querendo estrangulá-la, e somente não alcancei o objetivo porque as minhas forças se abateram de repente e de forma estranha, como se eu estivesse sendo impossibilitada por algo que me era muito superior, impedindo-me a condição criminosa. Desta maneira, a Milena conseguiu desvencilhar-se da agressão e, depois de recuperar-se do ataque de tosse, voltou a implorar: por Deus, perdoa-me, senhora, pois fui movida pela boa intenção. Possessa como eu me encontrava, tornei a falar desrespeitosamente: escute bem, sua megera maldita. Eu irei até o Guilherme e ficarás não apenas calada, como irás encobrir esse acontecimento, nem que para isso eu coloque a tua vida em risco. Diante da imposição, ela respondeu: sabe, senhora, que essa atitude custará a minha vida, pois a senhora tua mãe terminará por descobrir de alguma maneira, já que os criados devem estar vigilantes. Não, sua mexeriqueira, tu irás buscar o Guilherme e o levarás a um dos aposentos seguros, longe das vistas dos demais serviçais. Eu não posso fazê-lo, senhora, pois o risco será imenso. E espere o escurecer, e durante o jantar faça o que eu lhe ordeno, e se da tua boca miserável sair desta vez uma palavra e eu for punida pelos meus pais, saiba que a tua vida não terá mais valor algum. Ao encerrar a frase, dei-lhe as costas com total desprezo e fui em direção à janela para tomar um pouco de ar fresco, enquanto a Milena se debulhava em lágrimas de verdadeiro terror. Capítulo 9. Fria e sinistra. Sem virar-me na direção da Milena, continuando a dar-lhe as costas, ordenei-lhe friamente: mulher, pare com essa representação operesca e vá fazer o que eu lhe ordenei. Percebi que ela procurou enxugar rapidamente as lágrimas e respondeu: agora mesmo, minha senhora. Praticamente em questão de 2 dias, eu não mais conseguia administrar os meus sentimentos em relação ao que experienciava, pois uma força descomunal me invadira.
fascinando-me de tal maneira que eu removeria o céu e a terra para alcançar os meus objetivos. Como uma explosão descontrolada, a paixão parecia consumir-me, pois em alguns instantes as minhas energias chegavam mesmo a me faltar. E prova disso eu praticamente acabara de observar no instante em que saltei em direção ao pescoço da pobre senhora. Enquanto esperava pelo que havia ordenado, encontrava-me completamente impaciente, andando de um lado para o outro. Em determinado instante, imagens confusas surgiram em minha frente, fazendo-me estancar, pois as cenas da cabana e a vida em comum com Guilherme, que já me haviam envolvido em doces recordações ou imaginação fértil, desapareceram como por encanto, colocando-me em um local sombrio onde eu lutava contra tudo e todos, procurando defender-me de criaturas e animais cruéis que tentavam de todas as maneiras me agredir. Imprecava contra Deus e defendia-me como eu podia naquele ambiente tétrico, como se eu fosse prisioneira de mim mesma, sentindo uma dor em meus pulsos, onde por algum instante podia ver o sangue jorrando e lentamente fazendo as minhas forças se esvaírem. Saí daquele tipo de devaneio, ou pesadelo desperto. Quando ouvi a porta se abrir, voltei-me rápido, tendo a certeza de que a Milena estava acompanhada do Guilherme. No entanto, somente ela adentrou o ambiente, com o rosto mais empalidecido do que saíra com as minhas ordens. Com acentuação ríspida em minhas palavras, eu questionei: por que não estás acompanhada conforme eu te ordenei? Senhora, perdoe-me por não conseguir atender a tua solicitação, porém fui informada que o rapaz de nome Guilherme foi dispensado pelo senhor teu pai, por não ser a pessoa mais indicada e experimentada para o trabalho de cocheiro. Aquela informação caiu como um raio sobre a minha cabeça, e por instantes eu tive que me segurar em um móvel que se encontrava próximo para não desabar diretamente para o piso. A Milena tentou me auxiliar, todavia, com um gesto, mandei que se afastasse, dizendo em seguida: malditos sejam! Bem que eu desconfiei da atitude daquela megera que é minha mãe, que influenciou o meu pai para que tal sucedesse. E tu és o maior culpada por tudo isso. Saiba, pois, que eu não descansarei até encontrá-lo, e será tua penitência fazê-lo, sua maldita mexeriqueira. Irás até o inferno se necessário for. Ela, com a voz trêmula, respondeu: Senhora, não posso atender o que me pede sem levantar suspeitas mais diversas, a começar pelos outros criados. O simples fato de questioná-los poderá comprometer-me diretamente. Tomada pelo ódio, avancei em sua direção e, colando meu rosto ao dela, disse em tom baixo, porém salivando com tal intensidade que uma baba sinistra chegava a escorrer-me pelas laterais da boca: demônio infernal, como ousas desobedecer-me? Farás o que eu te ordeno, caso tenhas algum amor por tua vida. Vai-te daqui e encontre-o, ou nunca mais penses em pisar nesta propriedade. Em profundo desespero, a Milena tentou ainda argumentar. Estou muito arrependida, senhora. Peço que tenhas misericórdia dessa pobre pecadora. Saia da minha frente, sua víbora destruidora da minha felicidade, e vá fazer o que eu te ordenei. Não vou repetir a minha ordem pela terceira vez. Desapareça! Ela saiu do ambiente e pela janela do seu quarto, cuja abertura se dava diretamente para a parte dos estábulos, pude verificar que ela questionava alguém e saía logo após em direção à rua, desesperada e apressadamente. Capítulo 10. Transfuga. Fiquei ainda um certo tempo no quarto daquela que fora minha ama e hoje um tipo de dama de companhia, que se transformara em súbito em uma inimiga.
na minha forma de pensar o caso como um todo. Quando decidi sair do local, o fiz com a maior discrição possível, entrando na residência principal e passando pela ampla galeria que circundava os salões de recepção de nosso palacete. Procurando analisar mais detidamente os ambientes, uma cena quase me tirou a capacidade de continuar não apenas caminhando, mas de manter-me sobre as pernas, pois a maldita da Milena estava literalmente segredando algo com a minha mãe. Era mais do que óbvio que ela estava novamente repetindo o rito miserável de sua traição, crendo estar me preservando para o casamento arranjado, desconsiderando completamente os meus anseios de moça e futura esposa. Na sequência daquela sensação horrivelmente desequilibrante, senti-me outra vez invadida por uma força descomunal, proporcionada pelo ódio ao ver estampada à minha frente aquela víbora em quem, de uma maneira tola, eu confiara na busca por quem eu me encontrava completamente fascinada. Fiz imediata meia volta e, sem que fosse percebida, coloquei-me na direção dos aposentos externos, onde se localizava o quarto da traidora, para onde certamente ela iria se dirigir, mantendo uma estratégia qualquer em conluio com a minha mãe, que deveria me aguardar nos meus aposentos. Os minutos pareciam ter se transformado em horas de espera por aquela mexeriqueira. A cada instante o ódio que me invadira aumentava de tal forma que todo o meu corpo chegava a estremecer. Algumas joias que faziam parte da minha ornamentação tilintavam em alguns instantes, dando-me a impressão de serem um guizo de uma serpente que eu conhecera através de um comerciante de animais exóticos que a trouxera de uma de suas viagens ao Novo Mundo. Assim que ouvi passos no corredor, postei-me ao lado da porta para surpreender quem quer que entrasse no aposento, sabendo de antemão que, se a minha genitora estivesse na companhia da traidora vulgar, eu estaria mesmo comprometida, de uma forma ou de outra, pois eu não haveria escapatória diante do que fora criado por Milena. No entanto, para minha sorte, ela entrou desacompanhada em seu quarto, oferecendo-me a oportunidade de saltar sobre as suas costas, empurrando-a com violência sobre a cama. Diante da ação rápida, ela não conseguiu reagir. Como se eu montasse em um cavalo, deixei o peso do meu corpo sobre ela e, segurando-a pelos cabelos, empurrei-lhe o rosto contra o colchão, provocando-lhe o desconforto do sufocamento, enquanto eu dizia em seus ouvidos: miserável traidora! Ao contrário do que te ordenei, tu estavas me entregando para minha mãe. Ela, com o som da sua voz abafada, clamava: misericórdia, senhora! Quase não consigo respirar. Com agilidade, alcancei um lençol que se encontrava estendido perto do seu corpo e, utilizando uma de suas pontas, enrolei-o no pescoço daquela que se transformara em um demônio para mim e passei a apertar com tanta violência que, apesar dela se debater procurando livrar-se do horror da situação, era simplesmente impossível, pois a prática de uma montaria que eu possuía em manter-me sobre um cavalo, utilizei-a para neutralizar os seus movimentos, que gradativamente foram cessando à medida que o ar lhe faltava nos pulmões. Em pouquíssimo tempo, eu literalmente eliminara a vida de quem eu atribuía toda a minha desdita. Quando saí de cima do seu corpo e coloquei-me em pé ao lado da cama, a ocorrência passou a clarear-se e o pavor em ser descoberta envolveu-me tão intensamente que não vacilei um instante sequer em querer fugir, não apenas do local, mas do crime que impetrara. Fui em direção aos estábulos, procurando não demonstrar o medo que me assaltava,
e ordenei a um dos criados que selasse um dos animais mais velozes que possuíamos. Ele tentou dizer-me algo pelo estranho da situação em si, e eu, rispidamente e em poucas palavras, disse que ele deveria cumprir com as suas obrigações. Montei o belo animal e saí em disparada enquanto observava que o criado se dirigia para o interior do nosso palacete, no mínimo para comunicar à minha mãe o que acabara de ocorrer e o estado em que eu me encontrava. Sem rumo definido a princípio, com um pânico que me assaltava e tomava dimensões cada vez maiores, me dirigi praticamente em automático para uma das estradas de saída da cidade, querendo fugir naquele instante não apenas da condição de criminosa, mas acima de tudo de mim mesma, que passava a me considerar, diante das responsabilidades assumidas, como uma transfuga vulgar. Capítulo 11. Tortura. Em completo desespero, pelas atitudes impensadas, alcancei a ponte principal sobre o rio que circundava a cidade, e os pensamentos imediatos que me assaltaram como solução para os meus problemas indicavam-me que eu deveria desmontar do cavalo e ir até a pequena mureta. A altura do piso que distava da água era considerável, e adicionalmente a minha ineficiência em nadar completaria o quadro sinistro, livrando-me da situação criada pelo fascínio desesperante no qual eu me encontrava. Com a respiração ofegante, vozes ecoavam em meu íntimo, umas me incentivando ao ato supremo como solução definitiva, enquanto outras chamavam-me a atenção sobre a atitude impensada e irresponsável em relação ao patrimônio da vida. Mas, diante do que eu poderia enfrentar, sem que todo o meu esforço pudesse ter uma vitória real de acordo com os meus interesses em ficar com aquela criatura que cativara o meu coração, e mesmo podendo ter o crime encoberto pela minha família, em virtude do poder que possuímos, preferi não dar continuidade à minha hesitação e, com um pequeno esforço empreendido, saltei no vazio. O movimento de descida foi completamente inesperado. Eu podia ver tudo se passar com extrema lentidão, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro onde os personagens, neste caso os camponeses da natureza, se moviam tranquilamente. Entretanto, logo essas cenas desapareceram quando o meu corpo encontrou as águas gélidas do rio, batendo com força no líquido que pareceu me abraçar e ao mesmo tempo anestesiar-me por inteiro. Contudo, aquela impressão não durou mais do que um segundo, porque uma dor incalculável tomou conta completa do meu corpo, acompanhada de uma agonia sem igual. O líquido geladíssimo penetrava pela minha boca e narinas, sufocando-me por completo. Na agonia que se exponenciava, debatia-me na tentativa de livrar-me do pesado fardo. Porém, por mais que eu lutasse, uma força descomunal me puxava cada vez mais para o fundo lodoso das águas, onde eu tive a impressão de que aquele material entrava em mim em grandes quantidades e prendia-me ao mesmo tempo como se fosse pesadíssimos grilhões. A luta desesperadora continuava, pois, no meu entender, caso eu me libertasse daquele material semelhante a uma gosma viscosa, altamente aderente, poderia alcançar a superfície e salvar-me do ato impensado. Mas por mais que eu tentasse, aquele visgo não cedia aos meus esforços, mantendo-me sua prisioneira e sufocando-me profundamente. A sensação, em completa agonia, era de que eu morria sem morrer, se é que isso seria possível. Procurava pedir por socorro, mas a camada lodosa adentrava pela minha boca cada vez que eu procurava abri-la, impedindo-me de avisar a algum transeunte quanto ao local onde eu me encontrava, e desta forma
poder ser retirada daquele inferno gélido. Como um pesadelo que se repetia incessantemente em determinados instantes, eu chegava a ouvir gargalhadas estridentes, como se alguém estivesse na margem do caudaloso rio, fazendo chacota da minha desdita, sem tomar qualquer atitude que viesse a me aliviar daquela tortura que, aos poucos, ia se transformando em eterna punição. Capítulo 12. Estranhas ocorrências. Minha aflição aumentava pela asfixia, tirando-me gradativamente a possibilidade do raciocínio. E quando este surgia em alguns segundos, culpava-me pelo ato extremado em querer tirar a própria vida. Mas a condição torturante novamente dava o seu tom, quando todas as penas do mundo pareciam ser acumuladas para flagelar minha alma. A noção de tempo fugira completamente e eu já não ouvia mais as chacotas feitas na margem do rio. Muito provavelmente porque aquelas criaturas insensíveis haviam se cansado de fazer-me de alvo de suas pilheiras. Exausta com tudo o que se passava, num instante de maior sofrimento, lembrei-me de Deus e roguei pela misericórdia do seu Filho, o nosso Salvador. Por uma ação que considerei milagrosa diante da minha pouca fé e dos conceitos religiosos mantidos por mim, mais por obrigação familiar do que por interesse pessoal, fui sendo liberada daquele lamaçal gosmento e, como se estivesse sustentada por mãos invisíveis, flutuei até o próximo da margem do rio, onde com grande dificuldade consegui sentar-me, depois de expelir quantidades enormes de um líquido escurecido, uma mistura de sangue deteriorado e sedimentos orgânicos. O odor que me envolvia era cadavérico, causando-me náuseas profundas. Mesmo que eu procurasse eliminá-lo com a água corrente em movimentos lentos que me custavam extremo esforço, eu não conseguia alcançar o sucesso desejado. Simplesmente eu não saberia dizer por quanto tempo eu fiquei sentada naquela posição. Provavelmente dias e noites sem que eu pudesse pregar os olhos por um instante sequer. Febrilmente ocupada em querer retirar o odor do meu corpo e das poucas vestes que haviam se transformado em verdadeiros trapos. Não alcançando o meu objetivo e entendendo-me viva com extremado esforço, resolvi retornar ao meu lar e decididamente enfrentar as responsabilidades assumidas em um momento de completa loucura. Por um relacionamento que me parecia impossível, apesar da imagem do Guilherme surgir à minha frente todas as vezes em que eu procurava raciocinar de maneira contrária aos meus desejos. Com certeza eu sofreria as mais pesadas penas impostas pelos meus genitores, mas mesmo diante do pouco tempo que eu tivera de convivência com aquele ser místico, colocado em um corpo de um jovem cocheiro, as mais simples recordações seria para mim o refrigério diante dos horrores das acusações e reprimendas. Levantei-me e me coloquei tropegamente a caminho, alcançando o meu objetivo depois de algumas horas, porque eram obrigatórias as pausas regulares em minha caminhada, no sentido de recuperar as forças que se esvaíam rapidamente. Ao ver alguns poucos transeuntes, procurava esconder-me pelas condições vexatórias em que eu me encontrava. Não só pelos trapos que mal revestiam meu corpo, como também pelo odor pútrido que era dele exalado. Por mais estranho que pudesse parecer, mesmo mal camuflada, as poucas pessoas que passaram muito próxima de onde eu me encontrava não prestavam a mim a menor atenção. Diferentemente de quando fui abordada por alguns cães que perambulavam pelas ruas à procura de algo para se alimentar. Alguns deles pareciam fitar-me mais demoradamente antes de se retirarem um tanto assustadiços ou de maneira estranha,
como se estivessem sentindo que algo de muito desagradável ocorria comigo. Atribuí o fato ao meu estado como um todo e continuei resoluta na direção do nosso palacete. Quando alcancei o meu destino, já se fazia tarde, início da noite, momento em que os portões já se encontravam definitivamente cerrados, sendo possível a entrada apenas por uma pequena porta lateral que se fechava um pouco depois. Novamente a surpresa em ser detectada pelos cães que faziam guarda no local e que de alguma forma inexplicável para mim, ladraram, dando o alarme da minha presença, sendo logo repreendidos pelos seguranças de plantão, que ao contrário dos cães não me deram qualquer importância, literalmente me ignorando por completo. Estranhei o fato, pois eu bem que poderia ser uma invasora perigosa na propriedade. Eles não estavam ali posicionados para impedirem a minha entrada ou de qualquer outra pessoa sem o devido convite? Achei por bem não me preocupar com a ocorrência que dizia respeito muito mais aos interesses do meu pai na administração do que a mim propriamente. Contudo, uma dúvida me assaltou. Poderia isso ser algum plano da minha genitora, no sentido da minha presença ser inicialmente ignorada, para assim que eu me encontrasse em suas mãos poder ser supliciada de forma adequada, fosse verbal ou mesmo fisicamente? Como de fato eu não tinha mais nada a perder, decidi enfrentar as consequências e me dirigir diretamente à sala de refeições, onde provavelmente os meus pais estariam àquela hora. Entrei por uma porta dos fundos, exatamente pela área reservada à preparação dos alimentos, e fui novamente ignorada por todas as serviçais presentes, sendo que apenas uma delas fez uma observação a respeito do odor que surgiu repentinamente, questionando as demais sobre a possibilidade de algum alimento se encontrar deteriorado. Odiei aquela observação, aliada ainda ao total desprezo por parte de quem deveria me servir, e não fazer observações zombeteiras do meu estado. Mas, tendo desafios muito maiores à frente, ignorei também o que acabara de ocorrer. Entrei sem cerimônias na sala de refeições e encontrei os meus pais na mesma posição habitual. Porém, o que me chamou a atenção foi o envelhecimento de ambos, muito acentuado de um momento para o outro. Mais uma vez eu era alvo de registro por um cão que se encontrava deitado próximo aos pés do meu pai, que se levantou rápido e latiu em minha direção, sendo repreendido pelo seu dono, que lhe ordenou silêncio. Fiquei imóvel, relativamente próxima da mesa, sem dizer uma palavra sequer, no intuito de ser vista por um dos meus genitores, que no exato momento se distraíam com o conteúdo do que havia sido servido em seus pratos. Minha mãe de repente tocou a sineta para o mordomo e as serviçais que atenderam-na rapidamente, recebendo dela a ordem: retirem imediatamente o animal do ambiente, pois os odores emitidos por ele são deveras desagradáveis. Tive o ímpeto de dizer-lhe algo, porque além da minha presença ser ignorada, o cão estava sendo responsabilizado pela condição infeliz em que eu me encontrava. Todavia, resolvi que eu ficaria ali postada como uma estátua, até que um dos dois decidisse me dar a atenção que merecia como filha, apesar da frieza daqueles corações embrutecidos. Aguardem, a história continua.